Shalom. Na nossa conversa de hoje, eu quero comprovar para você, provar para você, que tudo o que você precisa nesse exato momento é ter uma identidade ordenada. É, eu vou comprovar isso nessa conversa e eu sei que no final dela você vai entender o que eu estou falando aqui para você. Mesmo que você não concorde, mas você vai entender. E provavelmente, se você concordar e buscar isso, as coisas vão mudar na sua história. No último vídeo, que eu conversei com você sobre essa questão de hábitos, eu mostrei que haviam estruturas anteriores, que a gente acreditou, né? Que é a ideia de tem um objetivo claro do resultado que você quer. E então você vai desenhar um processo, adquirir novos hábitos, ter disciplina, e isso vai te dar um novo eu. Isso foi substituído depois por um outro esquema, que era escolha qual identidade você quer, e então você vai entender quais processos, habilidades, hábitos e disciplinas que você pode ter, e então você vai ter o resultado. Mas eu mostrei que no final das contas é organizando, ordenando essa identidade que você entende quais são os processos e então chega ao resultado. Porém, eu sei que algumas pessoas dizem: "Ah, Márcio, não é bem assim". Então, por causa disso, e porque eu quero muito que você modifique isso na sua história, eu quero trazer essa conversa de hoje. Mas também vamos partir de um ponto. Eu acredito que todos nós temos um ideal, uma ideia de vida, algo que eu poderia chamar de a nossa própria terra prometida. Você deve estar familiarizado com esse termo, né? A ideia do povo que saiu do Egito e finalmente foi para uma terra que é chamada a terra que emana leite e mel. E todos nós, em algum nível, nós temos um lugar como esse que nós gostaríamos de já ter chegado. É o lugar onde queremos entrar com a nossa família, onde queremos ter os nossos territórios, os nossos bens, a nossa vida, nossas respostas a não viver mais em escassez, em tristeza, em frustrações, em decepções, em dores. Um lugar onde a gente gostaria de ter paz. Para alguns, é o lugar onde ele vai adquirir bens e riquezas, para outro, é o lugar onde ele vai estruturar finalmente a sua vida, para uns, é um lugar onde ele finalmente vai ter uma vida harmônica. Mas todos nós, em algum nível, temos uma terra prometida. E querendo ou não, nós já sentimos, em alguma etapa da vida, que aquilo dali era possível. Em algum momento da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, no começo da fase adulta, parecia que a gente tinha chegado lá. Ou parecia que pelo menos a gente estava na rota. A gente teve aquela sensação de que mais alguns passos e eu chego naquele lugar. É quase como uma pessoa que fez 5 pontos na Mega Sena, né? Ele sentiu que chegou perto, mas faltou alguma coisa. Todos nós, em algum nível, já tivemos essa sensação, em várias áreas da vida. Seja no relacionamento amoroso, a gente sentiu que talvez a gente achou a pessoa. Seja na educação familiar, seja na área do trabalho profissional, seja numa área de empreender, a gente sempre sentiu que tinha alguma coisa ali no caminho, está quase lá. Só mais um passo, só mais uma coisa. Se eu adquirir mais esse conhecimento, se eu tiver mais essa estrutura, se eu tivesse essa posição, se eu tivesse mais essa liberdade, teria dado certo. Todos nós acreditamos nisso, porque temos esse desejo de ir para a nossa própria terra prometida. Caso você não lembre direitinho do que eu estou falando sobre esse termo, terra prometida, e mais uma vez eu faço esse parêntese, se você não é uma pessoa que crê nas escrituras, escuta isso aqui pelo menos do ponto de vista filosófico. Mas se você crê nas escrituras e já aprendeu isso de um ponto de vista espiritual, fica comigo aqui que você vai entender isso de um ponto de vista prático e você vai entender o quanto os princípios eternos têm a nos ensinar sobre isso, principalmente sobre a ideia de identidade ordenada. Por que que eu chamo ordenada? Vou lembrar mais uma vez, porque eu não acredito que você vai descobrir ela. Nem acredito que você vai criar essa identidade. Ela já existe, você já percebeu ela pelo ponto de vista das suas dores, ela só está desordenada e você, ordenando ela, você vai ver como tudo poderia estar diferente e a sua terra prometida poderia ter chegado. Como é que eu chego a essa conclusão? Porque eu mesmo demorei muito a entender a ideia dessa terra prometida e demorei muito a entender que não tem a ver com seguir processos dos outros, não tem a ver com modelar comportamentos, não tem a ver com seguir passo a passo, não tem a ver com método, tem a ver muito mais em eu entender o que está desordenado aqui dentro. E de uma forma muito peculiar, própria, minha, pessoal, individual, eu entender o que é necessário eu fazer. Então, quando eu comecei a entender isso, foi o que me fez sentido voltar a estar aqui conversando com você.
porque até então eu estava tentando justamente replicar esses processos que nos foram dados. Mas bora lá conversar. Eu tenho alguns pontos simples, mas para isso eu preciso te explicar um pouco dessa história. Se você bem lembra, o povo de Israel era assim chamado porque Jacó tinha seu nome acabado de ser mudado de Jacó para Israel. Estava dentro do Egito. Quer retroceder um pouquinho mais? Então bora lá. Existia um homem chamado Abraão, recebeu uma promessa. A promessa desse homem é que ele seria uma grande nação e que essa nação abençoaria todos os povos da terra. A partir daquele momento, ele viveu sob uma promessa de que ele teria um filho, coisa que era impossível para ele naquele momento. Ele teve, chamado Isaac. Isaac teve um filho, chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, de onde se originou as 12 tribos de Israel, e dentre eles tinha um chamado José. José foi vendido como escravo para o Egito. No Egito ele ficou preso. Depois, você conhece a história, ele trouxe a revelação do sonho do faraó, e ali ele se tornou governador do Egito. E conseguiu livrar o Egito e todas as nações de uma grande fome que iria acontecer. Aquela história do sonho das vacas magras, que virou até termo nosso hoje, e o das espigas secas. Passado o tempo, quando realmente chegou essa questão da fome, José, já tendo a conversa com seus irmãos, acontecido um perdão, uma restauração, ele levou Jacó, agora Israel, com todos os seus parentes e servos para dentro do Egito. E lá eles viveram e cresceram. Quando Jacó passou, quando José passou, quando o faraó passou, assumiu um outro faraó, e esse outro faraó não tinha respeito pela conduta, pela história de José e o seu povo. E fez o quê? Subjugou esse povo. E aí começou um tempo de 430 anos de escravidão do povo de Israel dentro do Egito. É muito tempo. É muito tempo. É praticamente meio milênio. São gerações e gerações e gerações de pessoas que elas não nascem mais lembrando que um dia foram livres. Elas só têm a perspectiva da escravidão, da prisão, da cadeia, da limitação. Era a única coisa que eles tinham. Até que é levantado um homem chamado Moisés e tira esse povo de dentro do Egito, estabelecendo ali a nossa história tão conhecida que já virou até desenho da Disney, né? O Príncipe do Egito, os Dez Mandamentos, que foi filme muito conhecido. E a gente sabe o que acontece, as 10 pragas, Faraó se vê obrigado a liberar o povo sai, mas aí fica de frente ao Mar Vermelho, o mar é aberto, o povo atravessa, e depois disso começa toda a história de Israel novamente. Nossa história ela se passa 1 ano e 2 meses depois disso. Justamente quando, depois que eles saíram, passaram o Mar Vermelho, receberam os princípios legislativos dele, as regras, a Torá, ou lei, como a gente chama aqui, que eram todos os princípios comportamentais e como eles iriam agir diante do Eterno, princípios éticos, princípios morais. Eles receberam a organização sacerdotal diretamente do Eterno, como ia se organizar, em quais turnos, como ia se mover. Eles receberam toda a organização social, de como as tribos iam se organizar, como é que ia ser a estrutura comportamental e social de cada um deles. Eles receberam toda a estrutura do templo, na época chamado de tabernáculo, qual o tamanho, quais eram as divisões, fazer a Arca da Aliança, já virou filme até de Spielberg, né, do Indiana Jones, de como eles iam ter toda essa organização da liturgia, das coisas como ia acontecer, a estrutura em geral. Eles receberam tudo. E eles precisavam agora apenas entrar na Terra Prometida. Chegou um dado momento em que o Eterno chegou para Moisés e disse: separa 12 homens, 12 príncipes de cada uma das tribos, e peça para que eles entrem na terra prometida, na terra de Canaã, que agora estava habitado por outros povos. Era a terra onde Abraão morava no começo, Isaac, Jacó, mas que depois que José foi levado para o Egito e depois que a sua família foi levada, essa terra ficou vaga e outras pessoas passaram a viver lá, outras nações, outros povos, e agora eles tinham que tomar essa nação de volta, esse território de volta. Perceba, a gente está falando de uma pessoa, de um povo que passou 430 anos como escravo, servindo, servo, a identidade era de escravo, mas que o Eterno tinha restaurado aquilo que a gente conversou em outro vídeo. Tudo que a gente tinha perdido no jardim. Reconectou através da Torá, da lei, trouxe a eles a ideia de domínio, o que eles dominavam a partir dali, trouxe a eles a ideia de pertencimento através de um território que ele estava devolvendo e função, no momento em que ele organizou as coisas como tinha que organizar, liturgicamente, socialmente, moralmente, eticamente, estava sendo tudo devolvido ao plano original.
E quando eles fizeram isso, separou, né, Moisés separou os 12 espias, 12 líderes de cada uma das tribos, homens preparados, homens que tinham uma certa idade, homens que poderiam ali ter uma maturidade. A única coisa que eles precisavam era entrar na terra e fazer uma avaliação. Como é que são os povos? Qual é o tamanho? Como é que é a produtividade dela? São cidades fortificadas ou não são? Só me traga um relatório para a gente poder entrar nessa terra. Perceba, você já deve saber. Eles passaram 40 anos no deserto. Então, o que é que faz alguém estar a passos da terra prometida e ainda demorar 40 anos para que isso aconteça? O que é que fez eu e você estarmos a passos da nossa própria terra prometida, aonde nós acreditamos que realmente emanaria leite e mel, e a gente ainda não ter tomado posse? Aqueles homens, quando entraram, eram 12, lembra? Um de cada tribo. Eles ficaram surpresos, porque tinham cidades, cidades fortificadas, homens fortes, homens de guerra. Tinham até uns que eram chamados no original de Anakins. Exatamente, tá lembrando de Star Wars, né? Mas não tem nada a ver, não. Ou talvez tenha, né? Até porque George Lucas, ele tinha origem judaica. Então, os Anakins eram conhecidos como homens grandes. Não são os gigantes que a gente vê do João em Pé de Feijão, tá? Homens grandes, homens de guerra, homens fortes. Eles viram. Mas o que que eles viram também? Uma terra extremamente produtiva. E eles pegaram romãs, figos e cacho de uva para mostrar para Moisés o quanto a terra era produtora, que realmente manava leite e mel. Manar leite e mel, gente, significa que ela é produtora ao ponto de eu ter gado ali. E aí, por isso, o leite. E o mel significa das tâmaras, que são tão doces que é como se ela estivesse produzindo mel. É sobre isso que a escritura fala. Era tão produtiva que quando eles voltaram com caixa de uva que 2 homens era que tinham que sustentar, de tão grande que era. Eles passaram uma vara no meio para sustentar, em 2 ombros. Imagina só, que terra produtiva, né? Parece até lúdico, porém não é. Só que quando eles voltaram, e aqui começa a nossa parte aqui, ó, nós dois. Quando eles voltaram, desses 12 homens, 10, quando se colocaram diante de Moisés, Arão, que era o líder da legislação, e Arão, líder religioso. Ambos eram irmãos, mas eles estavam nessa liderança. E diante de todo o povo, eles deram um relatório destruidor. O relatório deles foi devastador. As pessoas, quando ouviram, começaram a chorar e se desesperar quando eles disseram: a terra é extremamente hostil. É produtiva? É. Mas os homens são destruidores. As cidades são enormes, são fortificadas. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. E eles nos veem assim, como gafanhotos. Na hora que esses homens deram esse relatório, o povo se desesperou, começou a chorar a noite toda. Foi uma gritaria e uma rebelião. E a primeira coisa que eles disseram foi: vamos levantar um líder que nos devolva para o Egito. Quando a gente escuta isso, parece um absurdo, né? Mas foi o que tá. E não foi só uma vez, não, tá? Essa foi uma das. Vamos levantar um líder que nos devolva ao Egito. Eles quiseram apedrejar quem estava ali à frente, porque estavam desesperados na hora de entrar na Terra Prometida, de ter que encarar esse desafio. Pela lógica que nós temos hoje, perceba, eu lendo essa história, você lendo ou ouvindo essa história, você pensa, ué, será mesmo que era tão pior enfrentar esses inimigos do que ficar continuando a ser escravo? Será que era tão pior? Eles tinham tudo para viver o melhor. Finalmente eles viveriam isso, mas eles preferiam voltar a ser escravos? Pois então, por isso eu digo, identidade ordenada é tudo que a gente precisa. Perceba na história que eu estou contando para você. Perceba se inclusive não é a sua história. Estrutura, técnica, conhecimento, liberdade, função, tudo isso tinha. Olha só, eles tinham acabado de receber a Torá. Eles sabiam exatamente o que fazer e o que não se fazer, e o que agradaria o coração do Eterno e o que não agradaria. Eles tinham recebido todo o conhecimento de como as coisas aconteceram desde então. Eles tinham conhecimento de quem eles eram, qual promessa eles carregavam e por que o Eterno tinha separado eles e tinha dado a eles uma promessa de que eles seriam bênção para as nações e que daria a eles. Perceba, eles tinham visto um mar inteiro se abrir. Eles tinham visto o Eterno falar com Moisés no monte. Eles tinham visto a coluna de fogo que ficava protegendo eles pela noite. Eles tinham visto a nuvem que andava sobre eles. Eles tinham visto tudo o que você possa imaginar.
Eles tinham visto a Arca da Aliança sendo construída, o tabernáculo e a presença de Deus no tabernáculo. Tudo isso foi dado para eles como informação, como conhecimento, como técnica. Mas não foi o bastante para que, quando eles olhassem para aquilo, eles tomassem a decisão de finalmente entrar na Terra Prometida. Eles tinham, de uma forma ou de outra, a liberdade. Finalmente, eles se moviam debaixo de uma liberdade de fazer aquilo que estava em seus corações, de finalmente entrar na Terra Prometida e plantar para eles, separar território para eles, criar os seus animais para si mesmos, de poder estruturar sua família e dar à sua próxima geração as opções que eram necessárias. Eles tinham uma oportunidade de ter uma estrutura de todas as formas, função, cargo, posição. Já estava tendo, já tinha tido uma organização ali dentro. Tudo que muitas vezes eu e você dizemos que é o que precisamos ou que achávamos que era o que precisávamos para chegar na nossa terra prometida. É ou não é? Quem de nós não acreditou apenas no estudo? Mais uma vez, eu não estou falando contra isso, pelo amor de Deus. Eu amo estudar, eu acredito no estudo. Mas quantas vezes nós não acreditamos, né? Não apostamos que era nisso que a nossa terra prometida ia vir? Era assim que eu ia conseguir terminar a faculdade, melhor emprego e assim conquistar as minhas coisas. Que era assim que ia conseguir passar no concurso público. Quantos de nós não acreditamos que o que nos faltou foi apenas uma estrutura? Se nós tivéssemos tido uma estrutura familiar, uma estrutura social, uma estrutura profissional, eu já teria evoluído mais. Quanto de nós não acreditamos que nos faltou liberdade para poder escolher e agir em certas áreas e finalmente eu poderia ter vivido aquilo que eu desejei desde sempre, aquela promessa que está no meu coração? Quantas vezes nós não acreditamos que simplesmente eu precisava apenas de um cargo, de uma posição. E com certeza, se eu tivesse sido honrado assim, essa coisa ia acontecer. O que nós não vemos é que tudo isso foi por água abaixo. Tudo aquilo que o Eterno tinha mostrado para eles, eles viram, ouviram e sentiram. A matriz de qualquer coisa que pode gerar em nós uma crença, ver, ouvir e sentir. O que muitas vezes já detonou as nossas crenças. As palavras que ouvimos daqueles que amamos, o que nos faltou, porque os que nós queríamos que estivesse perto não estiveram. As sensações de derrota que nos desestruturaram. Aquilo que nós vimos no comportamento diário, familiar, social, que nós temos político, que foi nos tirando, né? Foi minando, arrancando a nossa base. Eles tinham visto o contrário. Um povo escravo que de repente vê um Deus que os ama a tal ponto de removê-los dali, livrar dos inimigos, proteger dos males do deserto, trazer um nível de organização, uma conexão direta, trazer para eles todos os princípios estabelecidos, que inclusive, se você é uma pessoa cristã, foi baseado nisso que todo o resto foi revelado para nós. Perceba, eles tinham tudo, 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 tudo que você pode imaginar para eles finalmente entrar na terra prometida deles, mas o que eles não tinham era uma identidade ordenada. A mente de escravo era tão grande que a ideia do desafio assustava mais do que a da escravidão. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas passaram o sofrimento da escravidão. Todas elas eram filhos de escravos, netos de escravos, bisnetos de escravos. E eles estavam diante de uma terra onde a liberdade seria aplicada com prosperidade. Ainda assim, o medo do novo foi maior do que o medo da escravidão. Eles preferiam voltar para a dor conhecida do que enfrentar o desconhecido que parecia que tinha que passar por dor. Eles passaram pelo mar vermelho a pé enxuto, mas não acreditaram que o Eterno poderia dar liberdade para eles vencerem aqueles desafios e finalmente eles entraram na Terra Prometida. A mentalidade de escravo. Você sabe que a Páscoa aconteceu numa noite. Foi justamente na noite da libertação. Eles viraram da tarde para a noite, comemoraram a Páscoa e pela manhã eles estavam saindo do Egito. Levou uma noite para o Eterno tirar aquele povo de dentro da escravidão, mas levou 40 anos para tirar a escravidão de dentro daquele povo. A mentalidade deles era de escravo. A identidade estava desordenada. O Eterno estava dizendo: vocês são o meu povo, desde a promessa que fiz ao pai de vocês, Abraão. Mas eles estavam dizendo: nós só somos uns escravos e, na verdade, nós preferimos ter voltado para aquele lugar do que permanecer aqui. Você entende? Que tudo aquilo que nós hoje trazemos como desculpas, ou que nós tínhamos como crenças de que era o que nós precisávamos para ter chegado na Terra Prometida, né, eles tinham, mas não é isso. Nem nunca foi para nós. É a ordenação da identidade. Do que adiantava liberdade, estrutura, conhecimento, posição, se no final das contas tudo que eles viam é que eles eram escravos.
Tudo o que eles pensavam é que eles eram escravos. Tudo o que eles tinham que provar dali para frente é que era a mentalidade de escravos. Do que adianta a liberdade se eu prefiro o cativeiro? Eu e você já passamos por vários momentos assim, em que nós optamos por aquilo que é ruim, que nós optamos por aquilo que já conhecemos. São relacionamentos de que você já voltou porque era uma dor conhecida, mas era melhor do que o medo de nunca mais ser amado. Era o trabalho que você permaneceu porque o medo de arriscar sempre foi maior do que a insegurança. A segurança que você tinha do seu trabalho te mantinha naquele lugar. É o medo de fazer algo por conta própria, porque você tem mentalidade de que você nasceu para ser empregado. É o medo de servir como funcionário público, porque você fica escutando discursos de que todo mundo tem que empreender. Eu não defendo bandeira aqui não, você já deve ter notado. Eu acredito que a sua identidade vai revelar a sua vocação. É isso que eu acredito. Eu acredito que a sua identidade te revela recursos, habilidades, talentos que te apontam para uma vocação e da vocação você vai para o chamado, para o propósito e aí vai. Então aqui não tem esse papo de todo mundo tem que investir, todo mundo tem que fazer dinheiro, todo mundo tem que ser milionário. Não, eu quero só que você viva verdadeiramente a sua identidade, que você se reconheça nela. Mas para isso é necessário ordenar internamente. Porque eu disse para você e repito, é o que eu acredito, porque é o que eu vivo, o que eu vivi e o que eu vejo nas pessoas. A identidade ela começa a ser revelada quando você percebe a dor que te atinge. E quando você percebe essa dor, aceita essa dor, compreende essa dor, você também vai entender que existem recursos, talentos, habilidades que essa dor gerou em você. E a partir do momento dessa combinação é que eu entendo, chegou a hora de eu abrir mão da minha identidade que foi desordenada pela dor, ordenar a minha identidade pelos meus recursos, e isso vai mudar completamente a minha crença, a minha autoimagem, a minha perspectiva de mundo. Lembra? Perceba, se você já entendeu que nada disso ajudou esse povo, porque a mentalidade deles era a mentalidade de escravo, e não há como você entregar a terra prometida para quem quer a promessa dos outros. Não há como você entregar liberdade para quem escolheu ser cativo. Não há como você entregar um novo cargo, função para quem preferia ser escravo. Foi uma escolha naquele momento. Eles tinham tudo na frente, mas eles voltaram atrás. Agora, por que eu acredito que a identidade é ordenada? Só por causa disso, Márcio? Presta bem atenção. Lembra que eu falei para você? O fato era o mesmo. 12 espias, 12 homens líderes das suas tribos, 12 homens preparados, 12 homens que acabaram de passar por toda essa experiência que eu acabei de falar para você. Milagres, orientações, instruções, organizações, etc. Só que dos 12, 10 trouxeram esse relatório, que desesperou o povo, mas dois, Josué e Caleb, dois trouxeram um relatório diferente. Dois exaltaram o fato das plantas lá serem maravilhosas, os frutos da terra serem saborosíssimos, gigantescos. Dois disseram: a gente só precisa entrar amanhã, invadir e tomar esse território. Dois. Mas peraí, esses dois também não estavam lá como escravos? Sim. Esses dois também não estavam lá sendo filhos, netos, bisnetos, trinetos de escravos? Sim. Esses dois viram as mesmas coisas? Sim. Então por que esses dois olhavam diferente? Porque esses dois, eles não só entenderam a promessa, mas eles já tinham a mente, a identidade ordenada, mesmo tendo sido escravos. Mesmo que você viu que mesmo que eu esteja livre, eu posso ter a mente de escravo, mas mesmo que eu esteja escravo, eu posso ter a mentalidade de um livre. E você vê claramente que a única distinção que a gente tem de 10 para 2 não é a experiência social, não é o sofrimento, não é a estrutura, não é o conhecimento, não é o cargo, não é a liberdade, é a mentalidade. É literalmente a ordenação da própria identidade. Quando aqueles dois homens testemunharam, os dois que acreditaram, testemunharam, basta a gente amanhã entrar e dominar tudo, e o eterno Deus vai nos dar essa vitória. Se ele nos deu a vitória sobre o mar, se nos deu a vitória sobre os egípcios, nos dará a vitória sobre esse povo. Quando eles dois disseram isso, o povo quis apedrejá-los, porque eles estavam dizendo para eles uma palavra de esperança. Não é nada novo, não. Aqui na internet mesmo você vai ver muita gente falando um monte de abobrinha, mas tem muita gente com a intenção maravilhosa no coração de despertar em você algo bom. E vai ter gente dizendo: ih, mais um mentiroso, mais um vendedor de curso, mais um charlatão, mais um coach, mais um profeta do caos, mais.
Toda hora vai vir isso. Sempre vai ter alguém com a mentalidade escrava olhando para aqueles que têm mentalidade de livre, dizendo que o que é livre é escravo. E se achando, sendo escravo, livre, porque a única coisa que quer é permanecer no mesmo lugar, viver do mesmo jeito ou até voltar para onde já estavam. A gente vê isso o tempo todo, gente. Quem nunca viu uma pessoa que vivia um casamento e que quando acaba um casamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você pensa, essa pessoa agora é madura, essa pessoa tem uma estrutura, essa pessoa já viveu, tem experiência. E aí você nota que seja homem ou seja mulher, a roupa volta a ser a roupa de quando tinha 20 anos, as músicas que escuta, os lugares que anda, os bares que bebe, as pessoas, as amizades voltam a ser as antigas. E você de repente vê um homem, uma mulher de 40 anos de idade, andando nos barzinhos e dançando as musiquinhas que dançava quando tinha 20 anos. O que é que isso revela para você? Que aquela pessoa, por mais que ela tivesse numa estrutura, num cargo, numa função, numa liberdade, tivesse um conhecimento, a alma estava cativa no passado. É só o que a gente vê hoje em dia. É só o que a gente vê hoje em dia. São almas cativas no último lugar onde sentiram conforto. Mas Márcio era escravidão. E daí? Tem gente que sente conforto nisso. Israel é uma prova disso. Eles tinham saudade até das cebolas do Egito. Nossa, que saudade das cebolas do Egito. Está escrito, gente. Assim como está escrito o nome. O nome desses 12 homens, o nome das tribos, dos pais e o nome deles que foram lá e entraram na terra. E 10 voltaram com esse relatório de destruição. E 2 voltaram com relatório de vitória. Mas já vimos que o cenário é o mesmo. O que foi que mudou? Uma identidade ordenada. Aqueles dois eles entenderam que o Deus deles tinha dado uma promessa, de que já tinha livrado eles antes, de que eles foram escravos, mas podiam ser livres. Quer dizer que eles não tinham medo? Quer dizer que eles não tinham insegurança? Quer dizer que eles não tinham dentro deles um certo pavor? Não, quer dizer que eles tinham dentro deles, além disso, a certeza de que aquela promessa poderia ser cumprida diante daquilo que foi prometido. Mas perceba, a mentalidade, a identidade desordenada pode anular até a promessa. Porque 10 voltaram com aquela palavra e todo o povo se rebelou com aquilo. A revolta deles e a rebeldia deles foi tão grande que o Eterno lançou uma palavra sobre eles naquele dia e disse: essa geração aí não entra. Com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos dois que acreditaram, todos os outros seres de 20 anos para cima não entrarão na terra prometida. E foi esse o motivo pelo qual eles ficaram 40 anos no deserto. Leia lá Números capítulo 13 e você vai ver, 13 e 14, e você vai ver o diálogo que aconteceu. Essa foi a única razão para que isso acontecesse. O relatório de escravos, mesmo sendo livres. O discurso desanimado, desistente de quem já tinha estrutura, conhecimento, cargo e liberdade. Tudo o que nós gostaríamos de ter para finalmente entrar, ele já tinha. Mas se não tiver identidade ordenada, não acontece. Quando nós não entendemos o fato, perceba, o fato era o mesmo, a interpretação foi diferente, por isso gerou realidades diferentes. Eles fizeram duas coisas terríveis, é isso que acontece, perceba se isso não acontece com você. Quando você não tem identidade ordenada, mais uma vez, mas como é que eu ordeno a minha identidade? Perceba com a sua dor, através disso, veja, tenha um discernimento de qual recurso, habilidade, talento essa dor trouxe para você. Saia da sua identidade desordenada pela dor e ordene pelo recurso. Márcio, eu senti muito abandono, conexão. Eu tinha muita rejeição na minha vida. Você tem muita lógica e criatividade. Márcio, eu senti muita manipulação. Isso me feriu muito. Você é um excelente articulador. Márcio, eu sempre tive medo de não atender expectativas. Uma humilhação profunda. Isso te faz ser planejador, seguro, saber se executar com passo a passo. Márcio, eu sempre tive a dor da traição, da troca, da exclusão. Isso te faz excelente, competitivo, rápido, veloz. Tudo isso, líder, tudo isso eram dores que estão ordenando agora, na verdade, desordenando a tua identidade, mas que você pode transicionar disso para a identidade ordenada através dos recursos. Você percebe o que eu estou falando? Quando isso não acontece, acontece o discurso deles. Quando esses 10 homens fizeram o discurso final deles foi assim: nós diante deles somos como gafanhotos. Você percebe que isso é uma percepção que eles tinham de si mesmos em relação aos homens? Gafanhotos. Ou seja, nós somos ladrões, entramos para roubar. Nós somos aqueles que se alimentam do que os outros plantaram. Nós somos pequenos, fáceis de esmagar. É assim que nós nos sentimos diante deles. Isso é claramente uma questão de baixa autoestima.
É a percepção de si mesmo, a autoimagem danificada. Lembra que eu falei para você? Uma identidade ordenada passa por você entender as dores, os recursos, as suas crenças, a autoimagem e a sua percepção de mundo. Presta atenção. A crença já entendemos, que pela dor eles acreditavam que eles ainda eram escravos. A autoimagem, acabamos de entender que a autoimagem que eles tinham é que eles eram gafanhotos diante dos outros. Mas perceba, a segunda parte dessa conversa deles é: e eles nos veem como gafanhotos. Preste atenção, eu vou explicar de novo. 12 homens entraram, 10 trouxeram esse relatório, 12 não trouxeram esse relatório, trouxeram relatório de vitória. Mas esses 10 disseram: nós, para eles, somos como se fôssemos gafanhotos. E é assim que eles nos veem também. Isso é uma projeção psicológica. Você acredita que alguns deles conversaram com alguns dos homens que estavam nessa terra e escutaram dos próprios homens? Nós olhamos para vocês como gafanhotos. Não. Isso não era um fato, era uma presunção. É uma suposição. Eles faziam uma espécie de projeção psicológica. Nós não só nos sentimos assim, nós acreditamos que todos nos veem assim. Não é só me sentir, é acreditar, é crer que todas as pessoas não olham assim. Isso já aconteceu com qualquer um. Eu já vivi isso na minha adolescência. Vivi isso até um dia desse. Na verdade é essa. E em algumas áreas, com certeza ainda vivo. Mas eu posso lembrar para você que quando eu era adolescente, e faz tempo, tinha um shopping em Fortaleza que era o que mais as pessoas gostavam de ir, que era Iguatemi. E era chamado como shopping de rico. Na verdade, só tinha ele mais dois na época, dois ou três. E eu lembro que eu dizia: eu não gosto de ir para shopping. Shopping é lugar de burguês. Shopping é lugar de gente metida besta. Shopping é lugar de riquinho, de playboy. E ali não é o meu lugar. Eu não gosto de andar naquele lugar. Na verdade, eu me sentia profundamente envergonhado, porque eu não tinha condições, não tinha roupa. Eu tinha que pegar um ônibus que levava 2 horas para chegar naquele lugar. Não conseguia comprar o que aquelas lojas ofereciam. Na época, lojas que tinham mais grife, mais marcas. O poder aquisitivo era uma porcaria. Era desesperador. Só que isso era como eu me via. Só que eu também acreditava que cada vez que uma pessoa daquela passasse por mim, ela ia olhar para mim, para minha aparência, para as minhas roupas e ia dizer: "Um gafanhoto. Isso aí não tem valor nenhum." Eu não tinha nem a hombridade de pensar mal de mim mesmo e achar que os outros eram indiferentes à minha existência, porque de fato era. Quem estava no shopping estava para se divertir com sua esposa, seus filhos, com a sua namorada, noivo, noiva. Quem é que ia ficar olhando para o outro? Quem é que ia parar para ficar olhando se você é digno ou não de estar aqui nesse ambiente? Mas a identidade desordenada, ela faz isso conosco. Nós não somente temos uma baixa autoestima, como nós temos uma projeção psicológica. Você vê isso hoje, não vê? As pessoas falam tanto de preconceito disso, mas na verdade é uma projeção. Você se vê tão pequeno que você acha que todos os outros te veem também. Isso é fruto de uma identidade desordenada, fruto apenas da dor. E era isso que eles viviam. Quando você vive uma identidade desordenada, não adianta nem a promessa, porque a identidade desordenada anula a promessa. Eles tinham a promessa do próprio Eterno. E nem isso foi o bastante para eles fazerem e acreditarem. Então perceba o que eu quero falar para você. Te levanta e te anima. Porque não é a estrutura que você acha que ainda não tem ou que você teve e não surtiu efeito. Não é o conhecimento. Não é a tal liberdade. Não é nem sequer a função ou o cargo. Não é a promessa. É a identidade ordenada segundo aquele que te chamou. É isso que vai fazer com que você olhe as mesmas coisas que os outros. E quando alguém perguntar o relatório, você olhe para tudo isso e dê o relatório segundo a identidade que você ordenou e não a identidade que te forjou. E você vai ordenar isso aqui dentro e vai dizer: tem cidade fortificada, os homens são fortes e de guerra, tem os homens grandes lá dentro. Mas também tem terra prometida, tem terra que mana leite e mel, tem frutos saborosos e tem uma promessa do eterno Deus que vai me fazer entrar lá. E eu acredito que isso vai acontecer. Percebe por que então eu defendo com você exatamente isso? Não é toda essa estrutura externa, que pode ser importante, mas não fundamental. O fundamental é que você possa entender que se você não ordenar a sua identidade através dos recursos, habilidades e talentos que você tem, não adianta nem promessa divina que você não vai conseguir entrar na terra prometida. Que você comece a olhar hoje para isso. Verdadeiramente olha para tudo que você viveu e todas as dores que você viveu e como você conseguiu escapar dessas dores. Na hora que você focar em entender algumas dessas dores, você vai entender os recursos que ela te deu. Se não sabe, fica comigo aqui, eu vou te ensinando isso no passo a passo.
Já lhe disse, se eu tivesse um a um, a gente poderia fazer uma sessão e explicar isso para você. Mas enquanto não podemos, vamos ficar aqui e eu vou te ensinando. Eu só preciso que você tenha isso em mente, para não ficar por aí perdido procurando a nova solução, um novo método. Não, calma. Organiza. Ordena a tua identidade. Porque é isso que vai mudar como você vai interpretar os fatos da vida e vai te revelar uma nova realidade. E finalmente, você vai se ver como quem de fato você é. E aquela terra prometida que você tanto deseja não estará mais a 40 anos de distância. Estará a passos de você. E a gente vai junto nessa jornada. Então espero que você tenha entendido verdadeiramente isso. E não esquece do que eu sempre digo para você aqui no final de cada conversa. Sem identidade ordenada, você é tudo, menos quem você precisa ser. Aqueles 10 sabem do que eu estou falando, mas os dois que acreditaram e entraram na Terra Prometida sabem muito mais do que é ter identidade e ser quem precisa ser, mesmo diante da adversidade. Nós voltamos na próxima conversa. Um beijo no teu coração.